Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um Go Auto Vlog, mas para falar a respeito das minhas impressões após guiar o Hyundai i30 2010 na sua versão de topo de linha, com motor 2.0 16 válvulas de 145 cavalos e transmissão automática de 4 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo específico de algum carro, pesquise aqui a área das playlists, que lá nós temos diversos conteúdos de carros que foram ou ainda são meus no seu uso cotidiano. Bom, o Hyundai i30 chegou aqui no Brasil em 2009 e ele foi como uma revolução dentro da Hyundai, né, como um todo. Ele trouxe muita novidade aqui para o Brasil e foi o momento do apogeu de sucesso da Hyundai aqui para o Brasil, né? Coisa que ainda não havia ocorrido. Foi um carro que vendeu bastante, né? Principalmente por algumas questões, o dólar muito baixo, também uma crise financeira na Coreia do Sul, fizeram o carro chegar muito barato aqui no Brasil. Você não conseguia comprar um hatchback médio, com transmissão manual, por menos de uns 60 mil reais na época, né? E o i30 chegava a partir de 49 mil reais, chegando a 68 mil reais dessa versão de topo que eu testei, que era chamada Top, né? Que trazia como extras os 6 airbags, controle de tração e estabilidade, o teto solar e um sistema de som mais aprimorado. Em termos de acabamento interno, o i30 é muito bem acabado, eu acho até bonito ele por dentro, sabe? Ele é simples, mas é bem feito, né? Muito bem composto. O computador de bordo dele é relativamente completo, né? Você tem várias opções. O ar-condicionado automático gela bastante e principalmente o sistema de som realmente é muito bom. Tá? Os bancos têm uma boa pegada, inclusive nessa unidade que eu avaliei tem a opção do couro, né? E o couro até que resistiu bem a esses 10 anos de uso do carro. Esse carro que eu testei, ele tinha cerca de 85 mil quilômetros, então muito bem acabado por dentro, né? Por fora, em termos de questões estéticas, eu acho que faltava um pouco mais de personalidade ao i30. Fato que o i30, que a Hyundai veio a se afirmar de fato ali a partir de 2011, 2012, a partir do Elantra, quando ela conseguiu achar uma identidade visual muito própria e bonita ao mesmo tempo, coisa que ela está perdendo nesses últimos anos, né? E de Santa Fé e outros últimos lançamentos da Hyundai que são muito peculiares em termos de desenho. Então o carro era muito bonito, tinha um motor grande, né? Um 2.0 de 16 válvulas, com 145 cavalos, e cerca de 19 kg de torque, que era adequado, era o mesmo motor da Tucson, né? Então fazia o carro andar relativamente bem, apesar da transmissão automática de 4 velocidades, que roubava um pouco dessa força do motor. E o i30 também não era um carro dos mais leves, né? Nós estamos falando de um carro de 1.330 kg. Então ele não tinha uma relação peso-potência das melhores junto à transmissão automática. Na versão manual até que andava muito bem. Inclusive eu estou tentando negociar para testar uma i30 CW, que é a perua do i30 com transmissão manual, que me atiça a curiosidade e também porque eu acho um carro muito bonito. Enquanto o i30 eu achava com desenho duvidoso, principalmente por conta da traseira, a i30 CW, que era a perua, eu acho ela muito bonita. Mas enfim, continuando aqui no i30 hatchback na versão de topo. Uma questão para mim que é meio ruim é a dureza da suspensão. Você sente cada imperfeição, dói na alma, sabe? Você sai com dor na coluna quando você passa com os buracos. Enquanto em termos do asfalto lunar que a gente anda, isso é ruim, quando você anda em velocidades altas com o carro, você sente uma segurança muito grande. A direção ela é bastante direta,
Você sente um equilíbrio do carro muito grande em curvas, né? Um carro muito estável, né? Muito gostoso de você conduzir. E isso me surpreendeu, eu pensava que seria um carro um pouco pior nessa situação. E apesar do câmbio bastante longo, ele é ruim de saída, mas o motor gira muito, gira alto, 6.500, e anda muito, desenvolve muita velocidade, né? Você consegue chegar aos 180, 190 km por hora com alguma facilidade, né? Principalmente quando você faz uma ultrapassagem, quando ele gira alto. Ele não tem modo manual, né? É um câmbio de trilho, então você tem como bloquear as marchas na transmissão, diretamente na transmissão. As rodas dele são muito bonitas, né? Diga-se de passagem. Agora vamos aos dados técnicos. Andando a 110 km por hora, nós temos aí em torno de 2.600 rotações por minuto em quarta marcha. A 100 km por hora temos em torno de 2.300 a 2.400 rotações por minuto. Ele bloqueia o conversor de torque a partir da terceira marcha, o que eu achei assim uma falha. Ele poderia já ser a partir da segunda, que aí teria uma eficiência energética melhor, o que denota um consumo maior no ciclo urbano com o ar-condicionado ligado, onde eu obtive médias aí em torno dos seus 8 km por litro com gasolina num trânsito mais livre, né, por conta do fato da pandemia, né? Na estrada, andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado, eu obtive médias de 14,3 km por litro, que eu acredito que também poderia ser igualmente melhor. Porque o que acontece em estrada, como ele tem uma transmissão bastante longa, ele acaba exigindo em subidas mais intensas a redução para a terceira marcha, e aí o consumo acaba sendo elevado, né, aumentando mais. Mas não é muito diferente do que havia na época com outros hatchbacks com transmissão de 4 marchas, ou quando vinham com transmissão de 6 marchas, tinha um motor inadequado, né, antiquado, então acabava não tendo uma relação de consumo bom. O pecado do i30 fica por conta dele não ser flex nessa época, né? Eu acredito que isso poderia ter sido flexibilizado, principalmente foi um carro que vendeu muito, né? Um fato curioso é que ele é um dos poucos carros que no início foi oferecido numa cor diferente na Hyundai, né? Que a Hyundai na época só vendia carro prata, preto, e quando chegou a moda do branco, começou a vender o branco por R$5.000 a mais, né? Mas o i30, quando ele chegou aqui no Brasil em 2009, veio um lote de 50 unidades na cor azul, que era muito bonita, e no Rio de Janeiro de vez em quando eu via alguns rodando, né? Hoje devem ter se extinguido, ainda mais com esse modismo do carro branco, muitos devem ter sido até mesmo plotados, né? Essa unidade que eu avaliei, obviamente, era um padrão comum, era prata. Os brancos, né, vieram chegar somente em 2012, no final dessa geração, pouco antes da chegada da segunda geração do i30, que eu acho muito bonita. Muita gente chama de HB20, porque ele parece um HB20, mas na realidade o i30 de segunda geração foi lançado antes do HB20, né, no mundo. Aqui é que foi o contrário. Então acabou que ele ficou com uma má fama, junto com um motor que era compacto demais, a perda da suspensão independente na traseira, né, na segunda geração. Isso acabou atrapalhando muito o i30 e tirando o brilho de vendas dele, também uma elevação muito grande do preço por conta da valorização da moeda da Coreia do Sul também. Mas o carro é muito bom de curvas, é um carro bastante duro, como eu já vos disse, né? Acaba incomodando um pouquinho. Em termos de durabilidade e confiabilidade, é um motor muito confiável e muito durável também, né? E fato que ele comprova a evolução técnica da Hyundai quando ela chega no ápice, principalmente na construção de motores e transmissões e suspensões, não apenas estético, né? Foi o teste de 60.000 quilômetros do i30 em 2010 pela Quatro Rodas, né? Que foi entregue em dezembro de 2010 a desmontagem técnica do carro, onde o carro passou por todos os critérios. Ele só teve uma questão com uma deficiência, geração de carvão muito grande dentro do motor, mas isso se deve muito mais à má qualidade do nosso combustível do que necessariamente à qualidade construtiva do carro, que era muito boa, principalmente até mesmo a suspensão, que surpreendentemente, apesar de ser muito dura, usar pneus de perfil baixo, né? Ele é um 225/45 aro 17, conseguiu aguentar muito bem o solo lunar de Terras Brasílias. A transmissão automática também surpreendeu pela eficiência, durabilidade e confiabilidade. Enfim, um carro bastante interessante no mercado de usados.
que tem uma boa durabilidade, uma boa confiabilidade. Ele fica devendo um pouco em questão do ruído interno, por ter muito plástico, e principalmente a suspensão dura, ele acaba gerando uma quantidade de ruídos dentro da cabine acima do que seria considerado normal nos dias de hoje, mas que traz bastante segurança nessa versão de topo, inclusive controle de tração e estabilidade, uma dinâmica muito boa e um desempenho bastante adequado. Agora aqui, de fato, eu estou muito curioso para dirigir a i30CW e eu torço para que eu consiga filmar, que me deixem filmar o carro para vocês. É um carro que eu estou muito curioso para sentir a transmissão manual, pelo que dizem da diferença de desempenho versus a versão automática. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo, com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!